Gente querida, estamos mais uma vez com as pílulas de inteligência relacional. Desta vez, vamos tratar de um dos assuntos que, corporativamente falando, é muito significativo e gera muita confusão nas empresas, porque muitas vezes não sabemos como cuidar ou como lidar com elas. É quando a nossa equipe, quando a nossa diretoria, quando as pessoas que estão hierarquicamente acima de nós estão em conflito na visão estratégica da empresa, na visão estratégica dos negócios. O que fazer? Para resolver este problema, eu quero me reportar ao ano de 1995. Eu estava estudando, fazendo uma das etapas do meu programa de formação de coach no México, e lá me encontrei com o Dee Hock. Ele escreveu um livro muito bacana chamado Nascimento da Era Caótica, e o Dee Hock nada mais é do que o dono do sistema Visa de cartões de crédito. Ele foi dono do Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, etc, etc, etc. Foi uma das pessoas mais inspiradoras no mundo dos negócios do ponto de vista das finanças. E o Dee Hock, nesse livro e nessa palestra, aula que ele nos ministrou lá naquela ocasião, ele dizia o seguinte: nós temos que dividir o nosso tempo em 3 grandes momentos. Um primeiro momento, cerca de 40% do tempo, eu devo gastá-lo comigo, no sentido de me atualizar, no sentido de me aperfeiçoar, no sentido de estar up to date com as coisas que estão acontecendo no mundo. Esse é um papel que me cabe como gestor. 40% disso. 30% disso eu devo gastar educando e colaborando, metodologicamente falando, com os meus superiores. Em outras palavras, faz parte das minhas obrigações como gestor ensinar os meus superiores a como resolver as questões comigo, com o meu time e com os demais colegas correlatos. Então, eu gasto tempo comigo, me atualizando, estando preparado, lendo contextos, mas gasto 30% do meu tempo com os meus superiores, qualificando-os no sentido de mostrar-lhes como que metodologicamente a gente pode atuar de uma forma sistêmica, de uma forma coesa. Porque é esse processo que vai dar a eles instrumentalidade para se alinharem enquanto gestores que estão num nível estratégico acima do nosso, para que as decisões que cheguem a nós cheguem com a clareza suficiente. Os outros 30% eu devo gastar 10% com os meus pares para me manter nivelado com eles no sentido do entendimento que temos da organização, e os 20%, repare só, não é chefiando que ele usa a expressão, ele usa a expressão coordenando as ações da minha equipe. Porque ele pressupõe de que um gestor qualificado que está alinhado com os seus pares e que é capaz de orientar os seus chefes para que juntos tenham uma visão clara e estratégica, muito provavelmente o trabalho de coordenação da equipe que vai executar fica um trabalho bem mais execuível e com um grau de efetividade infinitamente maior. Então, tendo isso como pressuposto, existem 5 passos ou 5 elementos que eu tenho que ter comigo para fazer esse trabalho de ajudar a diretoria da minha empresa a se entender no sentido de propor uma estratégia eficaz. O primeiro desses elementos é colaborar com a minha diretoria no sentido de
explicar como nós, que vamos executar aquelas decisões estratégicas, queremos receber os pedidos de forma a atender às expectativas da diretoria. E como a diretoria deve trabalhar entre si para manter essa coesão e essa homogeneidade. Então, o primeiro grande elemento é saber pedir. O que realmente eu preciso para manter a coesão com os meus pares na minha diretoria? Se a minha diretoria está em conflito, o que eles precisam de fato? Então, eu preciso fazer essa pergunta e eles precisam saber fazer essa pergunta entre si. O que é que precisamos de fato? Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, importantíssimo para gerar essa coesão, essa coerência e minimizar os conflitos de visão, é falar a partir de si. É falar do meu modo de ser, do meu modo de ver, como uma possibilidade e não como uma verdade. E a gente percebe que um dos grandes problemas que gera conflito, e esse conflito é difícil de ser resolvido, é quando cada um de nós acha que a sua forma de ver o mundo é a verdade sobre esse modo de ver o mundo. Então, um dos grandes desafios que nós temos ao qualificar, ao ajudar a nossa diretoria a encontrar um consenso, é fazer com que eles sejam capazes de falar a partir de si mesmos, né? Ou seja, cada um de nós precisamos aprender a falar a partir de nós mesmos. Então, veja, primeiro, o que é que eu necessito de fato? Segundo, eu preciso falar a partir de mim mesmo como sendo uma possibilidade e não como sendo uma verdade absoluta. Porque quando eu falo a partir de mim mesmo como uma possibilidade, eu estou aberto para que o outro também fale a partir da sua necessidade, não como verdade, mas como uma possibilidade, e a partir disso a gente se torna capaz de construir uma terceira via. O terceiro elemento é honrar a nossa própria história dentro da companhia. Então, a gente dizia isso, você só consegue atuar com efetividade a partir do momento que você reconhece a sua história como sendo uma história rica de processos de transformação, de processos de acerto, de processos de verdade. Então, nós precisamos compreender que falar a partir de mim mesmo, a falar a partir da minha própria necessidade, me leva a honrar a minha história, reconhecendo os meus erros, reconhecendo os meus acertos, reconhecendo as minhas contribuições, reconhecendo as vezes que eu não fui tão bom assim e tão brilhante assim. Então, essa atitude de honrar a nossa história nos coloca numa posição de humildade em relação uns aos outros, o que quebra muita resistência por parte dos nossos interlocutores. Em quarto lugar, falar a partir dos limites. Então, eu preciso estabelecer limites. Eu costumo dizer para alguns clientes o seguinte, quem não estabelece limites, não tem fronteiras, é facilmente invadido. As pessoas precisam ter clareza, muita clareza, quais são os meus limites. Os meus limites envolvem limites éticos, limites morais, limites de competência, limites de entendimento de determinadas coisas, limites de agenda, limites de disponibilidade. Porque, veja, nós precisamos estabelecer essa relação de limites para que não sejamos invadidos uns pelos outros e respeitemos os limites dos outros. E, por fim, ter cada um uma rede de ajuda que pode facilitar as nossas dificuldades. Ou seja, facilitar a superação das nossas dificuldades. O Peter Drucker tem um texto muito interessante onde ele diz: todos são incompetentes, inclusive você. O que ele quer dizer com isso é que todos nós vivemos competências, mas temos incompetências.
reconhecer essas incompetências que temos e buscar suporte para essas incompetências cria uma rede de ajuda muito poderosa para elevar o nível de desempenho das nossas organizações. Se eu aprendo esses 5 itens e se eu sou capaz de comunicar esses 5 itens à minha diretoria, muito provavelmente eu estarei contribuindo para que eles se harmonizem e as decisões estratégicas de uma diretoria ou de uma chefia harmonizada, elas são muito mais fáceis de serem desempenhadas, de serem efetivamente ações de alto desempenho. Espero que você tenha gostado. Nós nos encontramos da próxima vez. Um beijo.